A Bíblia não se cala sobre a questão de beber álcool. É só fazer uma simples pesquisa e rapidamente se verá que as Escrituras estão repletas de conselhos sobre o álcool e principalmente contra ele. Temos visto o surgimento de igrejas que apresentam novas revelações e ensinamentos questionáveis. Hoje, existem congregações para aqueles que desejam beber sua cerveja sem álcool, fumar cigarros sem nicotina, manter relacionamentos que estão fora da vontade de Deus. Parece que há igrejas para todos os gostos, como se fosse um verdadeiro cardápio de opções. O mais preocupante é que esses grupos heréticos se consideram cristãos e ainda se identificam como evangélicos. Isso reflete uma antiga estratégia maligna. Se não podemos vencê-los, juntemo-nos a eles. No meio cristão, é intrigante perceber como o consumo de álcool gera tanta controvérsia. Há um grande número de teólogos e pastores que defendem o uso moderado de bebidas alcoólicas, argumentando que a Bíblia não condena explicitamente o ato de beber. Para esses líderes, não há pecado em consumir álcool, e essa interpretação tem levado muitos a consumir bebidas alcoólicas livremente, o que muitas vezes acaba em embriaguez. Afinal, quem consegue beber apenas uma pequena quantidade de cerveja ou vinho? Embora a Bíblia não contenha um versículo que diga claramente "não consumirás álcool", há várias passagens que alertam sobre os perigos dessa prática, indicando que um cristão deve se afastar de tudo o que está relacionado ao álcool. A Bíblia relata as histórias de vários homens que se envolveram com bebidas alcoólicas. Alguns deles eram perversos, enquanto outros eram homens de fé e comissionados por Deus. No entanto, o fato de alguns desses homens terem bebido não nos dá a liberdade de seguir o mesmo caminho. O salmista Davi, por exemplo, foi um homem grandemente abençoado, e devemos nos esforçar para sermos também chamados de homens segundo o coração de Deus. Contudo, não devemos considerar cometer adultério apenas porque a Bíblia relata essa fraqueza em Davi. O uso de bebidas alcoólicas, seja vinho ou bebida forte, no Antigo Testamento está frequentemente associado a tragédias. Considere o caso de Noé, cuja nudez foi exposta após ele se embriagar com vinho. Quando Davi tramou contra Urias, ele usou o álcool como parte de seu plano de engano. E o rei Belsazar, que profanou os utensílios sagrados do templo, estava consumindo álcool no momento do sacrilégio. O álcool influencia as pessoas a agirem de maneiras que jamais fariam se estivessem sóbrias. Quando as filhas de Ló quiseram ter filhos com o próprio pai, embriagaram-no antes de consumar o ato. Embora o álcool em si não tenha causado a concepção, elas sabiam que Ló seria muito mais suscetível a cometer essa imoralidade se estivesse embriagado. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Esse versículo mostra como o álcool já era visto nos primeiros dias da humanidade. As filhas de Ló, desesperadas por manter a descendência, planejaram ter relações sexuais com o próprio pai, um ato de incesto. Mas como poderiam convencer Ló a consentir em tal atrocidade? Uma delas sugeriu: demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele. As filhas sabiam dos efeitos perniciosos do álcool, não reconhecendo nada de positivo na bebida. Muito pelo contrário, viam o álcool como um entorpecente vil e mortal. Foi por meio do álcool que cometeram um dos atos mais hediondos registrados nas Escrituras, pior até do que os pecados dos habitantes de Sodoma, de onde haviam saído: incesto, relações sexuais com o próprio pai. Veja bem, é isso que o consumo de bebidas alcoólicas pode fazer. As filhas de Ló inibiram os reflexos do pai, seu raciocínio e coordenação, retiraram sua vergonha e o fizeram cometer um grave pecado. Dessa relação incestuosa nasceram 2 meninos, que se tornaram os ancestrais dos Moabitas e Amonitas, inimigos constantes de Israel. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, adentraram o templo com seus incensários após terem consumido bebidas fortes. Como resultado, um fogo saiu de diante do Senhor e os consumiu. Deus ainda chamou seus sacrifícios de fogo estranho. A igreja que Paulo havia recém-estabelecido em Corinto estava, por falta de entendimento, cometendo certos sacrilégios.
Eles utilizavam vinho fermentado durante a celebração da Santa Ceia, algo que desagrava tanto a Deus quanto ao apóstolo. Paulo afirmou que tal prática não merecia nenhum elogio, mas sim uma profunda repreensão. O termo vinho, na Bíblia, possui diferentes significados. E no Antigo Testamento, duas palavras hebraicas são frequentemente usadas para se referir a ele. Yain refere-se ao suco fermentado das uvas, ou seja, ao vinho alcoólico. Tirosh indica o vinho doce, fresco, não fermentado e, portanto, não alcoólico. Tirosh geralmente se refere ao suco de uvas ou de outras frutas, embora, em raras ocasiões, possa indicar o mosto, que é o suco em fase de fermentação. Somente ao término desse processo, o suco de uva se tornava alcoólico. No Novo Testamento, a palavra grega oinos pode se referir tanto à bebida alcoólica quanto ao suco de uvas ou xarope. Esse xarope era obtido pela fervura do suco até se transformar em algo semelhante ao mel, sendo então armazenado em vasos para uso posterior. Em regiões de clima quente, essa era a forma de preservar o suco de uva sem que ele fermentasse. Esse xarope diluído em água, seja quente ou fria, era a bebida preferida nos tempos de Jesus. As traduções bíblicas contemporâneas utilizam o termo vinho como o equivalente mais próximo para yain, tirosh e oinos, o que pode dificultar uma interpretação precisa. Como a tradução não distingue se o vinho era fermentado ou não, é necessário considerar o contexto em que a palavra é usada. Um exemplo importante é o casamento em Caná da Galileia. É inconcebível que Jesus, logo após ter recebido o Espírito Santo, tenha realizado seu primeiro milagre, produzindo uma bebida alcoólica, já que, segundo a Bíblia, o álcool é um grande inimigo da vida espiritual. Além disso, Cristo, o Senhor da vida, jamais produziria vinho fermentado e alcoólico, pois a fermentação é vista como uma forma de corrupção da bebida natural. Jesus conta uma parábola que nos permite entender mais sobre isso. Vejamos. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para remendar roupa velha. Do contrário, terá rasgado a nova, e o remendo da nova não combinará com a velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo fará com que os odres se rompam. O vinho se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. O vinho novo mencionado aqui refere-se ao suco de uva fresco, ou seja, sem fermentação. A ideia é que, durante o processo de fermentação, o suco se expande. Se colocado em odres velhos, que já estão esticados, esses se romperão. Esse texto sugere claramente que o vinho na Bíblia nem sempre era alcoólico. Em nossos dias atuais, as palavras beber e bebida também podem ter significados duplos, dependendo do contexto. Beber pode se referir tanto ao consumo de bebidas alcoólicas quanto à ingestão de qualquer líquido. É essencial lembrar desse duplo sentido ao interpretar o termo vinho. No primeiro milagre de Jesus, ele transformou cerca de 600 litros de água em vinho. Isso aconteceu após os convidados da festa terem bebido fartamente. A questão é: Jesus fez suco de uva ou vinho alcoólico? Considerando a definição do termo vinho, ambas as opções são possíveis. No entanto, há duas razões que nos levam a crer que se tratava de suco e não de uma bebida alcoólica. Primeiro, Jesus fez o vinho na hora. No momento em que o vinho daquela época era produzido, ele era suco. Apenas após o processo de envelhecimento e fermentação, ele se tornava alcoólico. Segundo, e mais importante, se Jesus tivesse produzido vinho alcoólico, ele estaria incentivando a embriaguez. E o problema aqui não é apenas uma taça ou duas, mas sim o fato de que, após já terem bebido bastante, os convidados receberam mais centenas de litros. Jesus jamais incentivou o pecado, nem contribuiu para ele. Portanto, é lógico concluir que o vinho produzido por Jesus era não alcoólico. No contexto da ceia do Senhor, os 3 primeiros evangelistas utilizam a expressão fruto da videira. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide,
até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Uma observação profunda nessas palavras de Jesus. Ele compara o vinho que os discípulos acabaram de beber com o seu sangue, que seria derramado pelo povo. Eu te pergunto, se o vinho da ceia fosse alcoólico, Jesus compararia seu sangue a uma bebida fermentada? Com base no contexto bíblico, não. O sangue de Jesus era puro, sem pecado, assim como o vinho da ceia era o suco puro da uva. O suco de uva não fermentado é o único fruto da videira, verdadeiramente natural, contendo cerca de 20% de açúcar e nenhum teor alcoólico. A fermentação destrói grande parte do açúcar e altera o que a videira originalmente produz. Portanto, o vinho fermentado não é uma produção natural da videira. Jesus instituiu a ceia enquanto ele e seus discípulos celebravam a Páscoa. A lei da Páscoa, conforme registrada em Êxodo capítulo 12, proibia durante a semana desse evento a presença de seor, que é o termo hebraico para fermento ou qualquer agente fermentador. No mundo antigo, o seor era frequentemente obtido da espuma espessa, que se formava na superfície do vinho durante a fermentação. Deus deu essa lei porque a fermentação era considerada um símbolo de corrupção e pecado, o que reflete os efeitos negativos das bebidas alcoólicas no ser humano. No Antigo Testamento, bebidas fermentadas nunca deveriam ser usadas na casa de Deus, e os sacerdotes eram proibidos de se aproximar de Deus para adoração se tivessem consumido bebidas embriagantes. Jesus Cristo, sendo o sumo sacerdote de Deus na nova aliança, aproximou-se de Deus em favor de seu povo. Como sacerdote e conhecedor da lei de Deus, é razoável concluir que ele não consumiu nenhuma bebida alcoólica e que o vinho utilizado na ceia era puro e sem álcool. No milagre em que Jesus transforma a água em vinho, podemos afirmar que Jesus fez o mesmo vinho da ceia, sem nenhum álcool. Se o vinho que Jesus transformou fosse embriagante, seria suficiente para deixar todos tropeçando e caindo pelas ruas, o que claramente não aconteceu. A Bíblia adverte: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho ou fermentado, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Jesus estava bem ciente dos textos bíblicos que condenam o vinho embriagante, como em Provérbios. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. E também as palavras de Abacuque: ai daquele que dá de beber ao seu próximo, adicionando à bebida o seu furor, e que o embebeda para ver a sua nudez. Serás cheio de vergonha em vez de glória. Bebe tu também, e mostra-te como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará contra ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Podemos também mencionar o testemunho da medicina moderna, que condena veementemente o consumo de álcool. Mesmo em pequenas quantidades, a bebida pode causar sérios danos à saúde. Mulheres jovens, por exemplo, podem ter seu sistema reprodutivo afetado, levando a abortos e ao nascimento de bebês com problemas físicos e mentais, mesmo entre aquelas que consomem álcool de forma social. O fato é que muitas denominações evangélicas tradicionais têm se apoiado em argumentos sutis, afirmando que os cristãos podem consumir álcool desde que não se embriaguem. Mas o que realmente diz a palavra de Deus? Em Isaías lemos: mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, estão tontos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, erram na visão e tropeçam no juízo. Não é dos reis, ó Lemuel, não é dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de quem anda aflito. Na natureza, encontramos amêndoas, grãos e frutos prontos para serem colhidos e consumidos imediatamente ou armazenados para uso posterior. No entanto, a fermentação etílica que produz álcool a partir de frutas maduras caídas no chão é um processo breve, logo seguido pela fermentação acética, que resulta em vinagre. Portanto, o álcool só existe por um curto período, antes de se decompor completamente. A produção de álcool, seja em pequena ou grande escala, exige muito trabalho e habilidade humana. Após a fermentação etílica,
é necessário remover a levedura e embalar o líquido intoxicante sem contaminação, evitando que a fermentação acética transforme o álcool em vinagre. Deus criou a papoula e a uva, mas a heroína e o vinho alcoólico são produtos da corrupção humana. Um cacho de uva ou um copo de suco de uva na sua mesa é uma bênção de Deus, mas um copo de vinho alcoólico, mesmo que seja apenas uma vez, não provém de Deus e serve aos propósitos do inimigo. O Senhor falou a Arão dizendo: não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da revelação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, não somente para fazer separação entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Segundo este texto de Levítico, nenhum sacerdote deveria consumir bebidas alcoólicas ao exercer suas funções sacerdotais diante de Deus. Surge então a pergunta: isso também se aplica à Igreja de Jesus? O apóstolo Pedro nos esclarece: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está se referindo à Igreja de Jesus, que é chamada de sacerdócio real. Deus estabeleceu uma igreja sacerdotal, ou seja, uma igreja intercessora que ora pelo mundo. Mesmo na nova dispensação da graça, Deus não alterou seus padrões de santidade e ainda requer de nós a mesma obediência. Outros versículos reforçam essa ideia. E nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quando aceitamos Jesus como nosso único Salvador, nos tornamos sacerdotes de Deus. Como tais, devemos seguir e cumprir sua palavra. Não bebereis vinho, nem bebida forte. A Bíblia não contém um versículo direto que diga, não consumirás álcool, mas oferece diversas passagens que alertam sobre os riscos do álcool, indicando claramente que um cristão deve se afastar de qualquer forma de bebida alcoólica. Pergunto-me, como o consumo de bebidas alcoólicas pode trazer algum benefício real? A ideia de beber com moderação parece uma tática publicitária, comparável a promover o uso de drogas de maneira controlada. Afinal, o álcool é responsável por mais mortes e tragédias familiares do que muitas drogas ilegais. A Bíblia adverte: o vinho é escarnecedor, a bebida forte é tumultuadora. Há muitos textos que alertam contra o consumo de bebidas alcoólicas. Em tempos de apostasia, esfriamento espiritual e corrupção entre os cristãos, a última coisa de que precisamos é do álcool para agravar ainda mais a situação. Aqueles que defendem o uso de bebidas alcoólicas estão, na verdade, buscando satisfazer seus próprios desejos e prazeres. Como cristãos, devemos evitar completamente o álcool, pois seus efeitos são devastadores e representam um grave pecado contra Deus, além de abrir portas para influências negativas. Devemos cuidar da saúde do nosso corpo e da clareza da nossa mente, lembrando que somos o templo do Espírito Santo. Por isso, sigamos o conselho do apóstolo Paulo. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quando aceitamos Jesus como nosso único Salvador, nos tornamos sacerdotes de Deus. Como tais, devemos seguir e cumprir sua palavra. Não bebereis vinho, nem bebida forte. O tipo de bebidas alcoólicas consumido atualmente é o mesmo que a Bíblia frequentemente condena. Vinhos, cervejas e licores modernos se enquadram na categoria de bebidas fortes, e não há nenhum versículo bíblico que autorize seu consumo por um cristão. Um seguidor de Cristo deve sempre considerar o impacto de suas ações sobre os outros, como está escrito: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que faça teu irmão tropeçar. Mesmo que um cristão pudesse beber com moderação, este versículo ainda proíbe a prática na maioria dos casos. O álcool pode levar muitos cristãos a desviar-se, e aquele que deseja evitar que seu irmão tropece não deve dar o exemplo bebendo diante dele. As primeiras consequências do consumo de álcool incluem a redução das inibições, o enfraquecimento do autocontrole e a falta de discernimento.
ocorrendo bem antes da perda de habilidades motoras e da fala arrastada. O diabo está sempre à procura de oportunidades para nos tentar. Por isso, os filhos de Deus devem estar constantemente alertas e sóbrios. No cenário sombrio das famílias abaladas, o álcool emerge como uma ferramenta insidiosa, uma arma que o diabo usa para destruir os laços mais preciosos. Não é apenas uma bebida, mas um instrumento de divisão e ruína. O que começa com um simples gole pode rapidamente se transformar em um terremoto emocional, abalando a fundação de lares e relacionamentos. A evidência é clara e preocupante. Cerca de 30% das separações e divórcios têm suas raízes no abuso de álcool. Este não é um detalhe insignificante, mas um testemunho do poder destrutivo desta substância que torna-se uma fonte de discórdia, uma arma que alimenta brigas e mal-entendidos. As palavras ditas sob a influência do álcool são cortantes e ferem profundamente, e o ambiente que deveria ser de amor e apoio rapidamente se transforma em um campo de batalha de ressentimentos. O diabo usa o álcool como uma ferramenta para enfraquecer e desintegrar a família, minando sua unidade e deixando cicatrizes que muitas vezes nunca cicatrizam. As brigas, as mágoas e os conflitos intensificados pelo consumo de álcool criam uma atmosfera de tensão constante, onde a estabilidade familiar se dissolve como areia nas mãos. No desolador cenário da violência doméstica, o álcool se revela como uma ferramenta insidiosa nas mãos do diabo, uma força malévola que alimenta e exacerba o abuso e a agressão dentro do lar. O que muitas vezes começa como um simples ato de indulgência, rapidamente se transforma em um catalisador de violência e terror. Estudos e estatísticas revelam uma realidade alarmante. O consumo de álcool está frequentemente presente em casos de violência doméstica. Quando o álcool entra na equação, ele não apenas desinibe comportamentos agressivos, mas também amplifica as tensões e os conflitos, criando um ambiente onde a violência se torna quase inevitável. Esse veneno líquido, ao invés de trazer alívio, torna-se uma ferramenta de destruição, esculpindo cicatrizes profundas e duradouras nas vítimas e perpetuando um ciclo de abuso. O diabo, com sua astúcia, utiliza o álcool para enfraquecer os laços de amor e respeito, substituindo-os por um mar de violência e medo. As brigas e agressões que ocorrem sob o efeito do álcool não são meramente incidentes isolados, mas expressões de um mal mais profundo, que mina a segurança e o bem-estar dentro do lar. Os efeitos da violência doméstica não se limitam aos confrontos físicos. Eles reverberam através das gerações, deixando marcas indeléveis na saúde mental e emocional das vítimas. Crianças que crescem em ambientes marcados por violência e abuso têm uma probabilidade muito maior de sofrer com problemas psicológicos e emocionais. O diabo, com sua habilidade cruel, usa o álcool para perpetuar uma cadeia interminável de sofrimento, privando as vítimas de um futuro saudável e feliz. O consumo de bebidas alcoólicas não é apenas um vício, é um caminho tortuoso para a destruição da sanidade. Uma estratégia diabólica que mina a paz interior e a estabilidade mental. Estudos científicos e clínicos indicam que o abuso de álcool está fortemente associado a uma gama de transtornos mentais, incluindo depressão e ansiedade. O que começa como uma tentativa de escapar das pressões da vida, rapidamente se transforma em uma espiral de sofrimento psicológico. A pergunta que surge é perturbadora. Como pode Deus aprovar o uso de algo que causa tanto malefício e sofrimento? Se o álcool é uma ferramenta nas mãos do diabo para a destruição da mente e do espírito, como pode haver uma justificativa divina para seu consumo? Por isso, afirmamos que os cristãos não devem beber bebida alcoólica. Não faz sentido Deus incentivar ou permitir as pessoas beberem, sabendo de todo o estrago que essa bebida produz nas pessoas. As consequências são evidentes e alarmantes. Pessoas que lutam com o vício em álcool frequentemente enfrentam uma batalha constante contra a depressão, um mal que corrói sua felicidade e bem-estar. O sofrimento psicológico causado pelo abuso de álcool não é apenas um problema individual, mas uma crise de saúde pública,
refletindo a gravidade da influência diabólica que essa substância exerce. O impacto econômico do álcool é um testemunho sombrio de como o diabo utiliza essa substância como uma ferramenta de destruição, não apenas para indivíduos, mas para a sociedade como um todo. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas não só afeta a saúde e o bem-estar das pessoas, mas também impõe um fardo financeiro pesado sobre famílias e economias. Estima-se que o custo social do abuso de álcool, incluindo perda de produtividade e gastos com cuidados de saúde, atinja bilhões de dólares anualmente. Este custo não é apenas uma estatística fria, mas uma evidência clara do impacto devastador que o álcool tem na sociedade. O diabo, com sua crueldade calculada, usa o álcool para drenar os recursos financeiros das famílias, tornando a vida mais difícil e precária. Do ponto de vista teológico, a Bíblia não apenas adverte sobre os perigos do vinho e das bebidas fortes, mas também destaca como elas podem enganar e desviar as pessoas da sabedoria divina. A Bíblia é clara em sua condenação ao abuso de álcool, mostrando como essa prática se alinha com os planos destrutivos do diabo. Além disso, em Efésios, Paulo exorta: "E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Este versículo contrasta diretamente o estado de embriaguez com o preenchimento do Espírito Santo, destacando a bebida alcoólica como um obstáculo para a plenitude espiritual e a comunhão com Deus. O álcool, portanto, não é apenas um problema físico e econômico, mas também uma barreira espiritual, uma ferramenta que o diabo usa para afastar as pessoas da verdadeira paz e harmonia espiritual. No cenário das estradas e das ruas, o álcool se ergue como uma ferramenta do diabo, uma força perniciosa que promove a destruição através de acidentes de trânsito. O consumo de bebidas alcoólicas está entre as principais causas de colisões fatais, demonstrando como o diabo usa essa substância para espalhar caos e morte. Dados alarmantes confirmam a gravidade do problema. Cerca de 30% das mortes em acidentes de carro estão associadas ao consumo de álcool. Cada tragédia na estrada é um lembrete sombrio do poder destrutivo do álcool, uma força que desvia a atenção dos motoristas, compromete suas habilidades e resulta em desastres inevitáveis. O diabo, com sua malícia calculada, manipula o álcool para transformar uma celebração ou um momento de distração em uma cena de horror e perda. A Bíblia é clara em sua condenação ao consumo de álcool, especialmente quando se trata de responsabilidade e prudência. Em Provérbios lemos: "Quem ai, para os que andam errantes por causa do vinho, para os que andam buscando bebida misturada." Este versículo adverte sobre os perigos associados ao consumo de álcool e como ele pode levar à imprudência e à destruição. Além disso, em Gálatas, Paulo lista a embriaguez entre as obras da carne que não herdarão o reino de Deus. A embriaguez não é vista como uma mera falha moral, mas como uma condição que separa as pessoas da presença divina e da verdadeira justiça. Quando o álcool compromete a clareza e a responsabilidade, ele serve como um veículo para o mal, facilitando tragédias e colocando vidas em risco. No campo da saúde, o álcool se revela como uma ferramenta devastadora nas mãos do diabo, uma força que contribui para uma série de doenças crônicas e debilitantes. O consumo prolongado de bebidas alcoólicas não é apenas um comportamento prejudicial, mas uma estratégia insidiosa que o diabo usa para destruir a saúde física e a qualidade de vida. O impacto do álcool na saúde é profundo e alarmante. O consumo está fortemente associado a condições graves como cirrose hepática, pancreatite e vários tipos de câncer, incluindo câncer de fígado e esôfago. A Organização Mundial da Saúde estima que o abuso de álcool contribua significativamente para a mortalidade precoce, com milhares de vidas perdidas anualmente devido a doenças relacionadas ao álcool. O diabo utiliza o álcool para enfraquecer os corpos humanos, causando sofrimento e morte e perpetuando um ciclo de destruição física e emocional. Do ponto de vista teológico, a Bíblia é clara em sua condenação ao uso de álcool e ao impacto negativo que ele tem sobre o corpo. Paulo lembra aos cristãos:
Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O álcool é conhecido por suas propriedades desinibidoras, que podem inicialmente parecer benéficas em situações sociais. No entanto, o efeito mais profundo é o aumento dos conflitos e desentendimentos. Quando as pessoas estão sob a influência do álcool, as discussões e os desentendimentos muitas vezes se intensificam, resultando em rupturas nas relações pessoais e profissionais. Esse efeito corrosivo pode levar a separações dolorosas e a uma atmosfera de tensão constante. A Bíblia aborda diretamente os perigos do álcool em relação ao comportamento e às relações sociais. Em Provérbios está escrito: como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem para a contenda. Este versículo sugere que certas influências, como o álcool, podem inflamar e exacerbar disputas, criando um ambiente de conflito contínuo. O diabo usa o álcool para provocar e alimentar brigas, transformando o que deveria ser um ambiente de cooperação e compreensão em um terreno fértil para a discórdia e o rancor. Além disso, Paulo adverte contra a influência negativa de indivíduos que agem de maneira errada e desrespeitosa, que pode incluir aqueles que abusam do álcool. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou extorquidor. Com tais pessoas, nem ainda comais. Este versículo não apenas condena o comportamento inadequado associado ao abuso de álcool, mas também mostra como ele pode corromper as relações e a integridade social. O impacto moral do álcool é significativo e perturbador. O álcool tem o poder de desfocar o julgamento, diminuir a capacidade de tomada de decisões e encorajar comportamentos imprudentes e antiéticos. Quando as pessoas estão sob a influência do álcool, suas ações frequentemente contradizem seus valores morais e éticos, levando a escolhas que podem ser profundamente prejudiciais, tanto para elas mesmas quanto para os outros. Este desvio moral não é um efeito colateral acidental, mas uma ferramenta insidiosa que o diabo usa para enfraquecer os princípios e o caráter. A Bíblia oferece uma orientação clara sobre a moralidade e o comportamento ético em relação ao álcool. Paulo nos exorta: assim, pois, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e como capacete, a esperança da salvação. Este versículo faz um contraste direto entre a sobriedade e a embriaguez, enfatizando como a sobriedade é essencial para manter a vigilância espiritual e moral. O álcool, neste contexto, é visto como uma força que pode desviar as pessoas da vigilância ética e espiritual. Além disso, em Tito é dito: os idosos sejam sóbrios, dignos, prudentes, saudáveis na fé, no amor, na paciência. Da mesma forma, as mulheres idosas sejam sérias em seu viver, não caluniadoras, não escravas de muito vinho, ensinadoras do bem. Este versículo destaca a importância da sobriedade e da integridade moral, e a influência negativa do vinho como algo que compromete essas qualidades essenciais. O consumo de bebidas alcoólicas não só enfraquece a conexão espiritual, mas também impede o crescimento e a maturidade na vida cristã, prejudicando a relação com Deus e a experiência espiritual. O álcool tem um impacto profundo na vida espiritual. A embriaguez muitas vezes resulta em comportamentos que contradizem os princípios cristãos, criando um obstáculo para uma vida de oração, meditação e devoção. A influência do álcool pode levar a decisões impulsivas e a um afastamento da prática espiritual, transformando a vida de fé em um campo de batalha onde a paz e a comunhão com Deus são constantemente ameaçadas. O apóstolo Pedro escreveu para a igreja dizendo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
bramando como leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Este versículo destaca a importância da sobriedade na vigilância espiritual, mostrando como o diabo usa a embriaguez para enfraquecer a vigilância e a resistência espiritual. O álcool é descrito como uma ferramenta que pode ser usada pelo diabo para desviar e enganar, levando as pessoas a perderem sua capacidade de discernimento e resistência espiritual. Além disso, Paulo estabelece as qualidades necessárias para um líder da igreja, incluindo a sobriedade. Convém, portanto, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, não contencioso, não avarento. Creio que o poder do Espírito Santo revelará toda a verdade a você e lhe dará a força necessária para se afastar das bebidas alcoólicas. A verdadeira liberdade não é sobre poder beber, fumar, se prostituir ou realizar outras ações similares, mas sim sobre a escolha consciente de não fazer nada disso. Aquele que é liberto se abstém de tudo que pode prejudicá-lo e segue a palavra de Deus. Lembre-se que o poder do Espírito Santo está em você para torná-lo mais do que vencedor. Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo.